Olá, olá, olá! Vamos começando aqui mais um dos nossos programas do Microscópio, ocupado aqui no Meteoro, onde a gente conversa com cientistas, comunicadores científicos sobre os assuntos que são relevantes aí no momento. Hoje a gente vai conversar com a Letícia Sarturi, pós-doutoranda lá da Universidade Federal de São Paulo, vamos falar aqui um pouquinho sobre a bolsonarização do Conselho Federal de Medicina, mas também sobre alguns outros assuntos. Sem mais delongas, Letícia, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. E aí, como é que você tá? Obrigada pelo convite, Sofia. Muito legal estar aqui. Eu estou bem, apesar de estar com um pequeno caos dentro de casa. A gente inventa de Faz fazer parte. pequenas reformas que viram um caos, mas está tudo bem. E é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto aí polêmico, né? Não, queria agradecer muito a presença da Letícia. A última vez que a gente se viu pessoalmente, Letícia estava grávida, agora eu sei que você já está aí com o seu menininho. Muito obrigada por conseguir arranjar algum tempinho para conversar com a gente. Ah, obrigada. O menininho já está com 8 meses, já. O Francisco já tem 8 meses. A Passa gente rápido, precisa marcar outro encontro. é verdade. A gente se encontrou, eu estava no começo da gravidez e agora a criança cresce muito mais rápido. Mas a gente, né, mesmo não tendo rede de apoio, tem o pai e aí consegue ajudar nesses momentos, vai trocando o colo, né? Perfeito. Letícia, eu chamei aqui você para conversar sobre a bolsonarização do CFM. Primeiro, eu queria que você, que entende muito mais desse assunto que eu, me dissesse, isso realmente está acontecendo e principalmente desde quando? Se está acontecendo desde quando que começou esse processo? Porque eu sei que a gente pensa muito na pandemia, a gente pensa... Teve um episódio recente agora deles querendo se meter na prisão do Bolsonaro, mas isso acontece desde quando acontece? Bom, a gente pode falar de indícios, né, de que há vamos dizer assim, uma afinidade com as ideologias da extrema-direita. Se for pensar na medicina no Brasil, isso já vem acontecendo desde 2013, 2014, a gente já observa indícios dessa bolsonarização, vamos dizer assim. Temos aí indícios de alguns médicos ligados a movimentos anti-vacina, e que até há uma série do Ciência Suja, que até recomendo, falando das raízes do movimento anti-vacina no Brasil, e relata ali alguns médicos que estão envolvidos em movimento anti-vacina desde os primórdios da vacina, quando começou a vacinação de HPV, 2013, a gente já tem ali esses grupos de médicos envolvidos numa ideia de incitar dúvidas da vacinação, de incitar até as próprias reações adversas, porque as reações adversas que foram observadas em jovens e adolescentes de HPV, segundo um estudo da USP, foi uma reação psicogênica, uma crise psicogênica, justamente por causa da desinformação da vacina. Isso afetou o psicológico de quem tomou a vacina e passou mal por causa disso, né? Que teve reação adversa por causa disso. Então, a gente já tem esses indícios aí há muitos anos. Na pandemia, a gente sabe que isso ficou muito evidente. Se a gente observar esses indícios de bolsonarização, eles não se referem somente ao movimento anti-vacina, né? Isso é o que fica mais evidente. Mas a gente tem aí um movimento relacionado a várias ideologias da extrema-direita, como transfobia, temos também um movimento relacionado também à pauta anti-aborto, né, mesmo aborto legal. Então, é um conjunto de pautas ligadas à extrema-direita, defendidas pelo Conselho de Medicina, por diversos médicos, e que fica muito evidente, né, que são defendidas por causa de resoluções que são feitas pelo CFM. E, assim, a gente consegue observar esses indícios. Né? Então, não é do nada, né, Sofia? A gente
vai analisando os indícios que vão acontecendo aí por meio dessas resoluções que a gente fala que são polêmicas, mas são resoluções que abraçam a ideologia da extrema-direita brasileira, que é o bolsonarismo. Deu um probleminha aqui no meu microfone, mas já está resolvido. Continuando, você falou aí de alguns outros exemplos, a questão anti-aborto, da questão da transfobia. Da transfobia seria com relação ao tratamento hormonal, ao tratamento transexualizador, né, que eles fizeram uma resolução recentemente. Com relação ao aborto, seria a tentativa de parar a sistolia fetal, é isso? Exato. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esses dois, se sentir vontade? Sim, a gente observa, né, no contexto do que isso acontece, né, dessas resoluções, a gente observa que é uma resolução que tende muito mais a abraçar uma ideologia do que, de fato, pensar numa medicina bem feita, né, nas boas práticas da medicina no Brasil. Para quem não sabe, um conselho de classe, ele serve para fiscalização da profissão e para garantir as boas práticas médicas, a ética profissional, não para necessariamente abraçar ideologias políticas, né? O que a gente observa, por exemplo, nessas resoluções, a resolução impedindo o tratamento hormonal abaixo de 21 anos de idade é contra a legislação brasileira e, consequentemente, eles estavam tentando proibir médicos de fazerem esses tratamentos, porque, logicamente, o tratamento seguro é feito com um médico, com assistência médica. E, com isso, eles acabam impedindo, né, o tratamento que é necessário nesses casos. Então, para impedir esses tratamentos, eles atuaram na profissão. Então, eles tentaram impedir os profissionais de fazerem tratamentos. A sistolia fetal, a mesma coisa. Então, impedindo a sistolia fetal, que é o método de aborto mais seguro e faz parte do método de aborto legal no Brasil, né, nos casos de estupro, por exemplo. E eles tentaram impedir profissionais médicos de fazerem esse procedimento. E esse procedimento tem que ser assistido por um médico, tem que ser realizado por um médico. E com isso, eles acabam, vamos dizer assim, de maneira sutil, mas não tão sutil assim, porque vão impedir mesmo o procedimento, acabam criando no Brasil uma legislação nova, né? Então, a gente acaba, por meio de resoluções de um conselho de classe, você acaba legislando no Brasil. Você acaba impedindo aborto no Brasil, sendo que é permitido nos casos que a lei permite, né? Então, você acaba passando por cima da legislação com uma resolução de conselho de classe. A partir do momento que você impede o profissional responsável por aquele procedimento de fazer o procedimento. Então, é isso que eu falo de abraçar essa pauta, né? Essa pauta de aborto, a pauta transfóbica, que a gente sabe que é também pertencente à extrema-direita brasileira, ao bolsonarismo. Mas, assim, logicamente que essas coisas vão sendo criadas, mas vão sendo desfeitas, porque não pode, a gente tem um STF que pode impedir também isso, né, de ser realizado no Brasil, porque passa por cima da legislação brasileira. Porém, a gente vê que quando isso acontece, isso faz tanto barulho, comunica o que eles querem comunicar, né? Faz a pauta ganhar espaço. E se tem uma coisa que a gente sabe que funciona muito bem no bolsonarismo, é fazer isso, ficar sempre em evidência. Então, por aí a gente já enxerga, assim como a gente viu durante a pandemia, muita coisa relacionada
ao conselho, né? Temos, por exemplo, no acervo da pandemia, que o projeto de pesquisa que eu faço parte, várias evidências do Conselho de Medicina permitindo, né, práticas médicas abusivas, negacionistas durante a pandemia. Isso é muito assustador diante, especialmente de uma tragédia, né, sanitária como foi a pandemia. Mas, aos poucos, eles vão trazendo mais indícios de que estão mesmo assim, abraçando essas pautas, abraçando essa ideologia do bolsonarismo. Perfeito. Muita coisa aí para a gente falar. De fato, eles acabam tentando legislar. Agora, me pega uma coisa nisso que você está dizendo, que você vê que eles tentam impedir outros médicos de agir, né? Às vezes impedir pacientes de conseguirem o que estão buscando, como no caso aí, nos dois casos, né? Tanto cistolia fetal quanto no caso do processo transexualizador. Sendo que na pandemia, muito da atuação foi para tentar dizer, não, a gente quer dar liberdade para o paciente escolher seu tratamento, a gente quer dar liberdade para que o médico decida, até se falava muito da tal da autonomia do médico e tal. Não rola, existe alguma evidência de que eles percebem uma contradição aí, ou essa contradição não passa despercebida? Pois é, a autonomia médica, que foi tão defendida durante a pandemia, ela cai, né, quando entram essas pautas, que são as pautas biológicas, né, ligadas ao bolsonarismo. Logicamente, tem muitos médicos, quando essas resoluções contra o aborto, essa resolução contra o tratamento hormonal, tudo isso teve médico que se manifestou contra a resolução 19. Ou seja, esses médicos não queriam atuar conforme a resolução, porque viram que essas resoluções não traziam benefícios para a medicina, para a prática da medicina no Brasil, não tinham evidências científicas que embasaram essas decisões. Então, esses médicos muito sérios, eles se manifestaram, principalmente em redes sociais, contra, né, essas resoluções. No entanto, a gente observa que durante a pandemia, a autonomia médica para o uso de tratamentos que eram tratamentos sem base científica, sem evidência científica suficiente para usar na Covid-19, esses tratamentos foram respaldados pelo Conselho de Medicina. Existem vários documentos mostrando o respaldo sobre esses tratamentos, na alegação de que o médico deveria ter autonomia para tratar o paciente como ele quisesse. E isso não cabe dentro da ética médica, não cabe você dizer que o médico tem autonomia total, né, uma autonomia irrestrita para tratar o paciente como ele quiser, né? Porque se a gente pensar assim, acabou a medicina no Brasil. Se a gente pensar que o médico pode decidir como ele quiser, não como a ciência manda, a gente pode dizer que acabou a medicina no Brasil. Porque o médico pode, de acordo com a opinião dele, fazer um tratamento que ele ache pertinente, no caso do paciente, mesmo que aquele paciente não tenha, aliás, mesmo que aquele tratamento não tenha evidência científica suficiente embasando o uso naquela ocasião. Então, isso é assustador, porque a gente teve kit Covid, né, que incluíam medicamentos como cloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D, azitromicina, uma série de medicamentos que eram usados juntos para tratar pacientes com Covid-19, sob a alegação de que, segundo eles, tinham evidências, sim, que esses medicamentos funcionavam, mas na prática, as evidências científicas mostravam o contrário. Estudos bem executados, ensaios clínicos, que foram feitos durante a pandemia, mostravam que esses medicamentos não tinham efeito para tratar a Covid-19.
ou tinha um efeito mínimo, não valeria a pena diante dos riscos que esses medicamentos ofereciam, né? Por exemplo, a hidroxicloroquina poderia alterar algumas questões de batimento cardíaco, né? A arritmia podia gerar uma arritmia grave, inclusive, e por conta disso, já era um motivo para um conselho de medicina que tem o papel de garantir o bem-estar do paciente e a boa prática, né, da medicina no Brasil, era um lugar que o conselho tinha que entrar para impedir que isso acontecesse. Não posso tratar um paciente com um medicamento que não tem evidência científica suficiente de eficácia e nem evidência científica suficiente de segurança. Sequer sabemos se é seguro mesmo tratar a Covid-19, visto que a doença já é uma doença que afeta também o coração, né? Então, nesse caso, a gente não teve o Conselho de Medicina agindo nesse sentido, que era o que a gente esperaria, né, nesse contexto. A gente teve o oposto, a gente teve o Conselho de Medicina agindo para respaldar, falando que o médico tinha autonomia para tratar o paciente com doença. E isso, assim, não é nem minha opinião. Basta a gente pensar num código de ética médico, que é não fazer mal para o paciente. Né? Então, vamos pensar assim, não posso fazer mal para o meu paciente. Então, se eu não posso fazer mal, eu não posso tratar meu paciente como eu bem entender. Eu devo tratar ele com evidências científicas sólidas de eficácia e também de segurança desse medicamento. E o Conselho de Medicina liberou geral, né? Nesse momento da pandemia, acabou liberando para o médico tratar como ele bem entendesse. E aí a gente vê essa contradição, mas eles não entendem o que é contradição. Eles pegam, vamos dizer assim, evidências científicas fracas para respaldar o que eles estão querendo abraçar ali de ideologia, né? Então, nesse caso do aborto, da pauta anti-aborto e também do caso do tratamento hormonal para só acima de 21 anos de idade, eles falaram que se baseavam em evidências científicas, mas são evidências científicas fracas, frágeis. E no caso da Covid-19, no tratamento da Covid-19, mesma coisa. E olha, nem foi só isso, né, que aconteceu na Covid-19. Isso é uma O que mais que aconteceu na Covid-19? Bom, nós tivemos aí várias tentativas também do Conselho de Medicina de respaldar vamos dizer assim, a desobediência a alguns tipos de legislação sanitária, né? Então, por exemplo, a gente vê a vacina, né? A vacinação foi a melhor forma da gente sair da situação grave da pandemia, da gente poder viver uma vida normal de novo. E levantar dúvidas sobre a vacina é algo muito perigoso. Muitos médicos levantaram dúvidas sobre a vacina e não quiseram ser vacinados. Não queriam aceitar ser vacinados. E o Conselho de Medicina, alguns lugares, alguns regionais de medicina, falaram, sim, que o médico tinha que aceitar ser vacinado, mas deixaram muito livre isso para os médicos decidirem, né? O Conselho Federal deixou isso muito livre para os médicos decidirem, o que, na minha opinião, e aí é uma opinião, não poderia ter acontecido, porque uma opinião, vamos dizer assim, que eu considero lógica, é que um médico não pode rejeitar vacina. E o lógico... Na verdade, é até uma questão que ele se torna um vetor da doença, né? Em vez de... Exato. O profissional que deveria estar contendo a doença acaba se tornando um vetor dela. Exato. E eles estão em cenários de alto risco, né? Além da vacina ser útil para eles se protegerem, eles acabam sendo vetores da doença e ainda por cima passam, né, a sensação de que as pessoas não podem confiar em vacinas, né? Se nenhum médico confia em vacina, por que eu vou confiar em vacina? Eu que não tenho nenhum conhecimento na área da saúde, né? Um cidadão comum pode pensar isso,
que não há necessidade dele confiar na vacina, já que o médico não confia. E hoje em dia, a gente vê, desde a pandemia, vários médicos sendo, assim, de maneira muito explícita, dando opinião contra a vacina de Covid-19. Pediatras opinando contra a vacina de Covid-19 em crianças. Isso tem uma relação muito forte com, eu acredito, assim, que se a gente olhar a cobertura vacinal infantil, e eu, hoje, que estou em grupos de mães de WhatsApp, que me colocaram em grupos de mães, tem muitas mães, a gente vê que as falas desses médicos que são contra a vacina repercutem na população de maneira muito forte. Tem médicos que indicam diretamente ao paciente: não vacine seu filho. O Conselho de Medicina tinha que agir aí, tinha que fechar os olhos para isso. Né? Então, a gente tem uma baixa cobertura vacinal na vacinação infantil. Tem muitos casos de internação e óbitos por Covid-19 ainda no público infantil. O público infantil que menos se vacina, que é o público ali mais novinho, de 6 meses a 2 anos, que é a cobertura vacinal mais baixa, esse é o público infantil que mais morre de Covid-19 dentro das crianças de maneira geral. É a faixa etária que mais morre de Covid-19 ainda, porque não está vacinada. Então, a gente vai vendo essa repercussão na população e o Conselho de Medicina fecha o olho, né, para isso, de certa forma não age quando deveria agir. Quando eu fiz a minha graduação, né, em farmácia, a gente aprendia que a gente tem que ter medo do conselho. Mas, lógico, tem que ter medo do conselho quem está fazendo algo errado, né? Pois é. Letícia, diante de tudo isso que você falou, uma pergunta que fica vindo à minha cabeça o tempo todo é: como que chegou nesse ponto? O que aconteceu com a classe médica, com o conselho, para a gente chegar num ponto em que você tem um conselho que aí não... eu, como jornalista, vou colocar aqui um conselho que o que eu vejo é que ele está entrando em contradição com as suas próprias palavras, entrando em contradição com a doença, atuando de maneira claramente política. Como que a gente chegou... E a gente viu as últimas eleições do CFM, eu lembro claramente, eu cheguei a noticiar isso aqui no Meteoro, de que o Nicolas Ferreira estava fazendo campanha, sabe? Como que chegou nesse ponto? Olha, aí a gente tem que falar de estratégia bolsonarista, né? Estratégia de ocupação de todos os lugares. O próprio Olavo de Carvalho, olha eu citando quem... Que anda bastante quieto ultimamente. Porque não fala nada, né? O próprio Olavo de Carvalho já determinava para eles: vocês têm que ocupar todos os lugares. Desde da associação de bairro até a Câmara, todos os lugares vocês têm que ocupar. E é isso que houve, né, que aconteceu no Brasil. Pessoas, médicos ligados diretamente ao bolsonarismo por suas opiniões em redes sociais, são ligados ao bolsonarismo. Esses médicos, eles se candidataram nas eleições do CFM e fizeram uma campanha estrondosa, conseguiram envolver políticos com alta popularidade. E, lógico, porque a pauta é política. Né? A gente sabe que ocupar todos os lugares significa influenciar a vida das pessoas por outros meios que são indiretos, né? Se eu não posso influenciar diretamente por meio de uma legislação, ou então de uma gestão política, eu vou influenciar nos pequenos grupos de pessoas, né? Eu vou influenciar esse pequeno grupo que vai influenciando outros. Eu acho que essa estratégia é muito boa, inclusive, e eu acho que eles são muito mais unidos nisso do que, por exemplo, a esquerda, né? Que a esquerda não há essa estratégia nem de comunicação
e muito menos de ocupação. E eles conseguem ocupar todos os meios de fato. Então, o Conselho de Medicina teve, assim, de vários estados, os conselheiros que estavam candidatos a conselheiros, todos os estados a gente tinha representantes ligados ao bolsonarismo, tinha inclusive uma lista que rolava em rede social de bolsonaristas falando, vote em tal pessoa. E a gente até, eu vou falar que eu me envolvi de certa forma, porque a gente não pode permitir que médicos que se declaram anti-vacina até em suas redes sociais tenham cargos que vão determinar aí a direção do Conselho de Medicina. Então, é muito grave isso. Mas, infelizmente, como eles conseguem, de maneira muito forte, essa comunicação e fizeram uma campanha eleitoral muito forte no Conselho de Medicina, a gente teve aí em vários estados médicos que são ligados ao bolsonarismo, anti-vacina, e viraram aí parte do comitê consultivo e dos conselheiros que determinam a direção do CFM, para todo mundo entender. Então, hoje, esses médicos ocupam cargos de presidência do CFM e esses médicos determinam a direção do CFM. É lógico que na pandemia a gente já via isso, né? Então, aconteceu uma substituição, mas eles continuam ocupando. Isso tem relação, logicamente, com essa estratégia bolsonarista, mas a gente também vê aí, desde o governo Dilma, uma reação médica muito forte ao programa Mais Médicos, né? A gente vê uma elitização da medicina no Brasil, né? Uma elitização que coloca todas as pautas sociais como pautas indesejáveis pela medicina, como se isso fosse possível, né? Visto que, se a gente pensar na saúde pública, ela deve agir nas pautas sociais, né? A saúde pública, ela age por meio dos determinantes sociais das doenças, né? A gente deveria diminuir as desigualdades sociais para permitir que as pessoas tivessem mais saúde. Os médicos deveriam ser favoráveis a isso, mas não são. Então, o acesso a médicos, que o programa Mais Médicos trouxe, gerou uma reação forte de médicos no Brasil. E isso já foi, vamos dizer assim, levando esses médicos mais para a direita e serem contra, né, a ação, né, essas ações que mediavam mais acesso, né, à medicina no Brasil, nos rincões do Brasil, porque existe um Brasil profundo que muita gente não conhece. E esse Brasil profundo sequer tem médico, tem cidades que não tem médico, que o médico vai uma vez por semana. Então, imagine viver num lugar desse, né? Então, o Mais Médicos permitiu ter médico nesses lugares. E houve uma reação muito forte. Eu acredito que isso já foi levando a medicina no Brasil para uma pauta política, e dentro dessa pauta política, eles encontraram, logicamente, o bolsonarismo como uma forma de se estabelecer como antipetista, né, contra as pautas defendidas pela esquerda no Brasil, como o programa Mais Médicos. E com isso a gente vê, né, que houve essa bolsonarização da medicina no Brasil, mas a ocupação de conselho de classe é muito grave, porque a gente tem médicos que foram, inclusive, denunciados por uma matéria do Estadão, médicos que estão vendendo detox vacinal, uma coisa que não existe, e que são médicos ligados ao Conselho de Medicina, que estão em presidência de Conselho de Medicina. Então, a gente chegou a um ponto que a medicina no Brasil, ela, de certa forma, se a gente olhar, né, por essa lente, a gente vai ver que a medicina no Brasil está liberada para ser executada de qualquer forma. E isso é assustador. É assustador mesmo. Está liberada para ser executada de qualquer forma, porque o Conselho de Medicina está muito preocupado com a cela que o Bolsonaro está muito preocupado com a situação que o Bolsonaro está, mas nunca se preocupou com a situação
de todo o sistema prisional brasileiro, que a gente sabe está numa situação muito grave, em epidemia de tuberculose. Isso nunca foi preocupação do Conselho de Medicina, né? Isso é assustador que agora esteja sendo pauta também do Conselho de Medicina, ou seja, eles não fazem muita questão de seguir o que um conselho realmente deve fazer e se abster de opiniões que não devem fazer parte do Conselho de Medicina. Letícia, eu te perguntei como a gente chegou aqui, agora a pergunta é o contrário. Como que a gente sai daqui? Você consegue vislumbrar alguma solução para essa situação toda? Olha, Sofia, é difícil. Mas eu acho que se a gente puxar a base da saúde pública, a gente vai pensar numa estratégia de ocupação também, né? Porque assim, a gente tem diferentes correntes na saúde pública. Logicamente, tem correntes que pensam na doença como só ausência de saúde, pensam, né, na doença como você se expôs a um vírus, você pegou, então vamos matar o vetor desse vírus e acabou a doença. Mas não pensa no determinante social das doenças. E essa corrente que pensa nos determinantes sociais da doença está frequentemente ligada à esquerda. Essa corrente da saúde pública que pensa que a gente tem que diminuir a desigualdade social para acabar com as inequidades em saúde e, consequentemente, garantir saúde para todos, frequentemente está ligada à esquerda. Então, eu acho que, assim, tem muitos médicos que são adeptos, né, dessa corrente de pensamento aí da saúde pública, e esses médicos deveriam, sim, ocupar o Conselho de Medicina. Trazer de volta o pensamento de que a gente tem que garantir saúde para todos e trazer de volta a ideia de que o Conselho de Medicina tem que garantir as boas práticas da medicina do Brasil, não para evitar que o paciente tenha aí algum mal relacionado a um tratamento, a uma assistência médica. Então, eu acredito que a forma de sair dessa vamos dizer assim, que esses médicos... Polarizar, vamos lá. Normalmente a gente vê o especialista dizendo não, tem que acabar com a polarização, a Letícia está dizendo tem que polarizar. Gente, infelizmente é a saída, porque a gente já está polarizado, né? A gente já está polarizado. Tem médicos contra essas pautas que o CFM defende frequentemente. E esses médicos, infelizmente, eles não dão as caras para, às vezes, se expor, né, a participar de uma eleição para fazer parte do CFM. Eu acho que a gente precisa ocupar, porque se a gente não ocupar, alguém vai ocupar. E, infelizmente, quem está ocupando esses locais são pessoas que estão ligadas a coisas anti-medicina, anti-saúde, né? Tem muita gente aí ligada a pautas anti-vacina, e isso é muito grave. A gente está tendo um surto de sarampo nos Estados Unidos, e isso pode chegar no Brasil, porque a gente tem baixa cobertura vacinal aqui, e nós temos aí uma preocupação muito baixa do Conselho de Medicina quanto a isso. Porque se tivesse uma preocupação alta, eles estavam aí emitindo notinhas ou fazendo resoluções determinando que os médicos fortaleçam aí a cobertura vacinal, indicando vacinação. E a gente não vê nada disso. A gente vê, como eu falei anteriormente, uma preocupação com um presidiário no Brasil. Então, eu acho que não há uma solução mágica, mas eu acho que a solução, por enquanto, é a gente tentar trazer de volta as pautas da saúde pública, que as pautas que garantem saúde para todos. E, para trazer de volta essas pautas, apenas ocupando o CFM com pessoas que defendem essas pautas. Infelizmente, está bem difícil, viu? Perfeito, Letícia. A gente já falou bastante aqui sobre o CFM. Você falou lá no comecinho da sua entrevista sobre o acervo da pandemia. Você podia contar para a gente um pouquinho mais sobre o que é esse acervo? Sim, o acervo da pandemia é um projeto de pesquisa do qual eu faço parte.
da Unifesp, do Sociência, da Unifesp, que é o Centro de Estudos de Sociedade, Universidade de Ciência. Nesse acervo, nós conseguimos coletar várias evidências que mostram, né, um negacionismo que tomou conta do Brasil nessa época, de 2020 a 2022, mas especialmente que foi a base do governo Bolsonaro, né? Ele usou, vamos dizer assim, a política dele foi uma política negacionista na pandemia e várias pessoas, obviamente, respaldavam essa política negacionista, inclusive médicos. Então, o acervo expõe as evidências dessa política negacionista, expõe ali os médicos que atuaram contra vacinas, contra o uso de máscaras, contra o isolamento social, a favor do kit Covid, expõe também grupos de médicos, né, associações de médicos que atuaram muito firme tentando, de fato, impedir vacinação de crianças pela Covid-19, tentaram atuar ali também para garantir que o kit Covid fosse uma política de Estado para tratar as pacientes da pandemia, né, do Covid-19. E a gente expõe esses registros. São vídeos, são áudios, são documentos. Tem muitos documentos do Conselho de Medicina, inclusive, lá, mostrando o que aconteceu durante a pandemia. Então, além de ser, né, um acervo que, vamos dizer assim, que conta a história da pandemia, né, que registra isso e que serve para memória, é um acervo que fortalece a luta por justiça. Tem muitas famílias que estão hoje ainda procurando na justiça algum tipo de reparação por conta da morte de seus familiares, visto que a gente teve, sim, no Brasil, tem evidência, sim, no Brasil, de uma política negacionista que pode ter contribuído para essa tragédia que foi a Covid-19. E só aconteceu essa política negacionista porque, além da presidência da República ter essa ideia de que não que deveria fazer o oposto do que o mundo estava fazendo, né? A gente ouviu o Bolsonaro falar isso, inclusive, o governante que está indo ao contrário do mundo, né? Ele fala isso, tem uma fala dele dizendo isso. A gente teve vários grupos na sociedade fortalecendo essa política. Então, só aconteceu a tragédia no Brasil não porque tinha um presidente da República que decidiu como ia acontecer, mas sim porque tinha vários atores políticos dentro da sociedade que permitiram isso acontecer, que respaldaram isso, inclusive médicos, associações médicas e também conselho de crise. Ou seja, a gente voltou ao tema Conselho de Medicina. E uma coisa, Sofia, que é interessante, Diga. que eu esqueci de falar, que no acervo, toda desinformação sobre a Covid-19, o acervo tem lá os seus temas, né, são 17 temas diferentes, mas toda desinformação a gente desmente com um texto que é ali pautado nas evidências científicas da época, né, para mostrar assim, olha, Bolsonaro decidiu isso naquela época, mas já tinha evidência científica de que isso não funcionava. Não é evidência de agora que ele não tinha como saber. Não, é evidência que já na época estava disponível. Exatamente. E a gente ainda complementa o texto com evidências atuais para dizer se o consenso não mudou até agora, né? Então, esse texto é uma seção que tem lá em cada evidência do acervo, que a seção chama O que diz a ciência, e a gente desmente a desinformação. Afinal, a gente não quer propagar desinformação. Se tem um vídeo lá do Bolsonaro falando que vacina provoca AIDS, a gente, obviamente, tem que desmentir e tem que alertar que isso é uma mentira e que não tem nenhuma base científica para essa fala do Bolsonaro. Né? Então, esse papel do acervo também no combate à desinformação é um papel bem importante e todo mundo pode acessar, pode navegar lá, pode consultar todas as evidências. A gente tem aí cerca de 200 evidências, então tem muitas evidências dessa política negacionista aí para ser consultada no acervo.
Perfeito, Letícia. E você queria falar também um pouquinho sobre o seu podcast? Sim, eu tenho um podcast, o Escuta Ciência, desde 2020, esse podcast existe. Foi uma reação, sim, ao excesso de desinformação sobre o Covid-19 que circulava nas redes sociais. Então, eu criei um podcast com esse objetivo, mais para desmentir desinformação até mesmo do que para a gente poder falar de ciência, porque naquela época o nosso tempo era todo ocupado desmentindo desinformação. E hoje o podcast está acontecendo ainda, tem parceiros no podcast. Já contei com o Júlio Ponce, o meu amigo que está lá na Inglaterra. Ele já participou como parceiro aí no podcast. A Mel, temos também a Karina Lima e o Cláudio, do Papo de Cobra, que também está aí firme comigo. A gente está ainda com podcast. Hoje um pouco meio caótico, porque com o bebê eu tive que fazer umas pausas meio longas, mas a gente tem aí episódio geralmente a cada 15 dias. Agora tá com uma pequena pausa, mas na semana que vem já vai ter episódio, primeiro episódio do ano. Eu acho que vale a pena escutar, porque fortalece mais uma iniciativa de tentar divulgar a ciência, de tentar criar aí um pensamento mais crítico nas pessoas, né? Então, eu fico muito feliz, inclusive, quando eu vejo, às vezes, alguns ouvintes que eu nem imaginaria que falam lá que escutam o podcast, e pessoas, às vezes, que eu tive contato na minha vida em algum momento e que pessoas, às vezes, que nem têm graduação, nunca se interessaram muito por assuntos muito complexos e tentam escutar o Escuta Ciência para aumentar esse interesse. Isso é muito bom, sabe? A linguagem sempre do podcast é tentar fazer uma linguagem simples para que as pessoas que escutem possam entender mais de ciência. Mas a gente discute várias pautas, inclusive pautas políticas, porque a ciência e a política estão sempre muito envolvidas, né, Sofia? Não tem como não misturar as coisas, né? Não tem como. Mas, enfim, eram essas as perguntas que eu tinha para você, Letícia. Eu queria te perguntar agora se tem alguma coisa que eu não falei que você gostaria de trazer. Alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria importante compartilhar com o público. Olha, Sofia, uma coisa que eu acho importante a gente falar, que eu acho que eu talvez também não tenha comentado, é que há uma prática também aí dentro da medicina no Brasil, principalmente de médicos ligados ao movimento antivacina e ao bolsonarismo, de praticar assédio judicial. Então, a gente tem sempre falado dessa pauta da medicina no Brasil, mas não tem como a gente não falar que há, sim, uma prática de assédio judicial que impede a gente de falar mais coisas. Porque, assim, mesmo dentro do jornalismo, dentro das redes sociais, a gente nunca expõe nada que não há evidência do que a gente está falando. Ao contrário do que a gente observa em rede social, que as pessoas falam o que querem, dão opinião no que querem. Quando a gente fala de projeto de pesquisa, né, e jornalismo sério, tudo é feito com base em evidências. Mas, infelizmente, há uma prática de assédio judicial muito forte. A gente viu o CFM processando uma pesquisadora, a Lígia Bahia, por ter comentado sobre isso, sobre o CFM. A gente tem grupos de médicos, associações, processando várias pessoas, inclusive uns textos de opinião que nós publicamos na Folha, que tiveram reação de grupos de médicos, porque a gente falou do negacionismo do Ricardo Nunes, por exemplo, né, o prefeito de São Paulo, quando ele falou assim que se arrependeu de apoiar a vacina de Covid, algo assim. A gente expôs isso e houve uma reação de médicos, até mandando e-mail para a própria Folha para tentar retirar o nosso artigo, justamente por conta dessa ideia, né, de que a vacina, eles têm essa ideia, às vezes, de que a vacina não é
não é segura a vacina de Covid. Então, por causa dessa ideia, que é uma ideia, mas não se confirma com os dados científicos, há então essa reação forte e às vezes a gente sofre com isso também, inclusive pessoas que estão na academia sofrem com isso. E essa prática é típica de quem quer calar, né, opositores, de quem é favorável à censura. Porque falar de coisas que a gente tem evidência não significa necessariamente difamar, significa expor o que está acontecendo no Brasil, que é muito grave, que é uma falta muito grave. Perfeito, perfeito. Agradeço muito, Letícia, pela sua participação aqui. Vou te colocar rapidinho nos bastidores só para encerrar o programa e a gente já se conversa. Então é isso, pessoal. Agradeço muito todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. Agradeço a Letícia pela presença. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam do programa e também se quiserem dar dicas de outros assuntos, outras pessoas que vocês gostariam de ver aqui. E até a próxima!